Nós vamos falar hoje sobre valor e preço. Eu realizei um negócio nessa semana e a pessoa com quem eu estava tratando é uma pessoa muito bem-sucedida. E o Espírito Santo, de madrugada, falou: olha, amanhã, quando você encontrar com essa pessoa, fala isso. Foi me dando as coordenadas, mas a base era preço e valor. Eu vou trazer 2 exemplos na Bíblia e, com certeza, ao longo do discurso da nossa exposição, eu creio que o Espírito Santo vai acrescentar alguma coisa, já senti no meu espírito ao longo do dia, mas como eu já havia preparado, digitado, eu vou seguir um roteiro, e se ele mudar, amém, eu obedeço. Eu quero falar de preço e valor. 1 Coríntios 6:20. Vou colocar 2 versículos como base, mas o meu amigo Marcelo Duprá já vai pegar o espírito, porque ele é da área de marketing, e esse é um termo muito usado em marketing e até contabilidade, a Thaís está por aí também, sobre preço e valor. Aqui é preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Um outro texto diz assim, uma outra tradução: fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esse complemento dessa tradução está dizendo que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós não somos donos nem do nosso próprio corpo. Do pó viestes e ao pó retornarás, é o que diz a palavra. Então, é um empréstimo. E nós deveríamos cuidar bem do corpo que vamos devolvê-lo. Romanos 3:24 vai falar de valor. Preço zero, mas de um grande valor. Por que preço zero? Porque é gratuito. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados de graça. É que o de graça e graça fica ruim, é meio repetitivo, então são sentidos diferentes. Então, gratuitamente é sem preço, por sua graça que tem um grande valor. Por isso que é favor imerecido. É um valor incontestável. Então, nós temos aqui 2 coisas. Fomos comprados por um alto preço, e como nós fomos comprados e alcançamos a redenção, a justificação, a salvação em Jesus Cristo, pela graça nós somos salvos. A graça, ela é de graça. E isso tem um alto valor. Bom, houve uma campanha, e aqui eu falei do Duprá, em 2008, a campanha da Mastercard, que todo mundo aqui vai lembrar, que dizia assim: existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Então, essa propaganda, esse slogan, estava dizendo que o Mastercard você poderia comprar muitas coisas, inúmeras, talvez até infinitas, mas tinha coisas que o dinheiro não podia comprar. E para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 13 anos atrás, onde a internet já era boa, mas não haviam as redes sociais como existem hoje, com a facilidade de seguidores e tudo. E eles queriam experiências do povo. E o número de visualizações, logo naquele final de ano, começou no meio do ano e foi até o final do ano,
de 2008, houveram 33 milhões de visualizações da propaganda na internet e mais de 3,2 milhões de visitantes únicos. E, se eu não me engano, mais de 60 mil histórias individuais relatando essa questão do conceito. Geralmente era família, tinha um conceito de alto valor que o dinheiro não podia pagar. Eu vou trazer aqui uma tradução de valor e preço. Valor é uma qualidade atribuída àquilo que tem prestígio ou mérito. Aquilo pode ser uma pessoa, aquilo ou alguém que tem prestígio ou mérito. Preço é a quantidade monetária atribuída a um serviço ou a um bem. Então, eu posso comprar alguma coisa que naquele momento eu até necessitava e, de repente, fica jogado no meu guarda-roupa. Eu paguei um preço, mas ele perdeu o valor. Essa é a conotação de preço e valor, e nós vamos trabalhar isso à luz da palavra. E ao final da nossa reunião, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, além de eu desejar que a fé de vocês, a nossa fé, aumente, porque com a fé aumentada, eu tenho condições mais favoráveis de alcançar as minhas conquistas, de alcançar a realização dos meus sonhos, alcançar um nível de equilíbrio em todas as áreas da minha vida, seja ela profissional, seja ela sentimental, financeira. Se eu não tenho discernimento do que é preço e do que é valor na minha vida, talvez eu esteja valorizando algo que vai me prejudicar no futuro. Primeiro valor que eu tenho que atribuir, primeiro é a Deus. Esse é o primeiro valor. Ele entregou o seu próprio Filho unigênito para que ganhasse os seres humanos como filhos e montar uma família no reino dos céus. A segunda coisa ou pessoa que eu tenho que dar muito valor é a mim mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu dou valor a Deus, dou valor a mim e dou valor ao próximo. E o próximo é o que está próximo. E ninguém é mais próximo que a própria família. Deus é um Deus de família. Ele entregou o seu filho para constituir uma família. Quando ele promete a Abraão, ele era Abrão e depois muda para Abraão. E o nome modificado significa pai de muitas nações. Ele não tinha filho ainda, mas Deus mudou o nome dele para que ele viesse a alcançar a graça, o milagre de ser pai de muitas nações. Ele só teve um filho legítimo e um filho bastardo, Isaque e Ismael. 2 filhos apenas. E só de um se conta a geração real, a geração herdeira. E vocês sabem que a briga na faixa de Gaza entre Israel e a Palestina é uma briga de família. É uma briga de irmãos. A Palestina descende de Ismael e Israel descende de Isaque. São 2 descendências, mas geradas pelo mesmo pai. E à luz do islamismo e do judaísmo, o que tem valor é a descendência paterna.
Então, nós precisamos começar já ouvir o que o Espírito Santo já está trabalhando em nós. O que é que eu valorizo demais com preço? E o que é que eu precifico e não dou valor? Eu vou trazer uma história aqui com relação a Jacó, que é a questão da primogenitura. Quando Deus entrega o seu filho, e declara isso em João 3,16, ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho unigênito. Ele era filho único. Depois que Jesus morre na cruz e ressuscita, ele passa a ser o primogênito. E aí o que acontece? Se ele é primogênito, é que ele tem mais irmãos. E aí em João capítulo 1, está escrito que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceram como Messias. Mas todo aquele que reconhece Jesus como Messias, o Senhor, o Salvador, que morreu e que ressuscitou por nós, recebe o poder e a constituição de filho. Então, Jesus passa a ser nosso irmão mais velho nessa constituição. Jesus é Deus, mas na forma de nosso irmão mais velho. Aleluia. Aleluia, ele é o verbo. Então, o direito de primogenitura consta dos mandamentos de Deus na lei mosaica. Eu quero colocar o texto de Gênesis 25, de 29 a 34. Parte da história para vocês entenderem. E aí, no seu coração, você em espírito já vai perguntando para Deus: o que é que eu dou muito valor e não devia dar? O que é que eu quero muito comprar? É um desejo compulsivo, vaidade, soberba, e isso não vai acrescentar e nem vai mudar nada na minha história. Só vai me colocar, talvez, num patamar elitizado. Mas talvez não fosse necessário aos olhos de Deus. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, chegou Esaú faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Depois eu vou ler uma outra tradução que fala sobre primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Aleluia. Numa outra tradução, diz assim: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então eu vou citar o que é isso, o texto no vídeo falava de filho mais velho. Os direitos da primogenitura, eles constam da lei em Deuteronômio 21. Eram dados ao filho mais velho, os quais passavam a usufruir da maior parte dos bens e regalias na família, além de passar a exercer maior responsabilidade e liderança diante do grupo. É também uma instituição do Senhor para o povo de Israel e transferido a nós por intermédio de Jesus. Um dos fatos bíblicos mais polêmicos relacionados ao direito de primogenitura aconteceu quando Isaac tinha cerca de 160 anos
Então, esse fato aconteceu quando Isaac já estava bem velho. Jacó e a sua mãe conspiraram para enganar o velho patriarca. Isso está em Gênesis 27. Pode deixar na tela, eu já vou ler o direito. Tendo em vista transferir o direito à primogenitura para ele. Hoje, todos esses direitos fazem parte da nossa vida, porque foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele transferiu para nós. Esaú não deu valor à sua primogenitura e a desprezou. Jacó já tinha a confissão do irmão Esaú, mas precisava da bênção de seu pai Isaque por causa da lei. Olha aqui a revelação do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Jacó já tinha a confissão do irmão, mas precisava da bênção de seu pai Isaque por causa da lei. A diferença na graça é que nós já possuímos a bênção do Pai, através de nossa confissão a nosso irmão Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir, para que fique bem gravado na mente de vocês. Na época da lei, o pai tinha que endossar. Geralmente, o filho colocava a mão embaixo da coxa do pai. E havia a transferência do direito de primogenitura. Jacó se passa por Esaú. A diferença de Jacó e Esaú era questão de pelos. O Esaú era muito mais peludo. Tanto que quando Jacó vai pedir a bênção do pai, ele comenta com a mãe. Olha, o meu irmão mais velho me deu o direito da primogenitura. Como é que eu faço? Isso é a bênção do pai. Olha, o meu pai não enxerga direito. Então, nós vamos colocar uma pele no seu braço, vou envolver você com pele, e você vai conversar com seu pai, e vai pedir a bênção dele. E aí ele leva um prato, o pai estava com fome, e ele diz, mas quem é você? Eu sou Esaú, mas a sua voz é de Jacó, chega perto de mim. E Isaac passa a mão no braço, nas costas de Jacó, e fica em dúvida, mas ele não estava enxergando, e ele estava muito velho, perto de morrer. Então ele pensou, é melhor eu derramar logo essa bênção, para depois eu não ficar, eles não ficarem sem essa transferência da primogenitura. Era uma lei, o pai tinha que passar essa circunstância. Então, Jacó tinha a confissão do irmão Esaú, nós lemos aqui. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Tanto que na palavra diz que Jacó segurava o calcanhar de Esaú. Talvez houve uma briga no ventre da mãe. Mas eu quero que você pegue esse espírito. Aleluia. Jacó tinha a confissão do irmão. Aleluia. Mas precisava da bênção do pai. E ele teve que enganar ao pai. Eu creio que isso era um propósito de Deus, porque Jacó vem a ser Israel, o pai ele vem gerar a nação de Israel, pai de 12 filhos, enfim, as 12 tribos de Israel. Isso era na lei. Na lei, precisava-se da bênção física do pai. Na graça, nós já temos a bênção do pai, porque nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Confessamos com a boca e cremos em nosso coração. Aleluia. Então você já toma posse, porque cada um de nós desse grupo, e aonde chegar o som da minha voz, na mensagem passada, nós somos os primogênitos de Deus, porque Jesus, que é o primogênito, transferiu para nós a bênção da primogenitura. E eu vou endossar para vocês isso que eu estou falando. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor onde você está. Porque já no direito à primogenitura, nós asseguramos pelo menos 3 direitos.
na lei e na graça. Primeiro, Gênesis 49, 3. Gênesis 49, 3. Nós adquirimos o direito, o direito à primogenitura assegura para nós uma posição superior na família de Deus, no reino de Deus. Só porque nós temos essa bênção, nós já somos diferentes. Pode perceber que há uma diferença naquele que anda corretamente nos caminhos do Senhor. Há uma diferença, aleluia. Até aquilo que era para dar errado, dá certo. Oh, glória. E o texto diz assim: Rúben é um dos filhos de Jacó. Você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Então, a palavra nos fala do reconhecimento como autoridades no reino de Deus através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus concedeu autoridade à igreja sobre principados, potestades e dominadores no mundo celestial. Oh, aleluia! Nós temos autoridade para falar com Deus, autoridade para expulsar demônios, autoridade para profetizar, para confessar a palavra através da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A segunda bênção do direito à primogenitura, ela nos assegura, Deuteronômio 21, 17, uma porção dobrada da herança paterna. Isso era a lei. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui, porção dobrada. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, na lei, nós adquirimos isso. Em Isaías, diz que aqueles que estão cheios do Espírito de Deus recebem porção dobrada. Aleluia, aleluia. A família é bendita. Então, como primogênitos, a palavra nos fala que, além de bens materiais, recebemos a honra dada por Deus aos filhos dele, a qual ninguém pode usurpar. Só se nós vendermos, como disse aqui o texto de Gênesis, que Esaú vendeu por um prato de lentilhas. E vocês sabem que, ao longo da história, pessoas vendem a sua alma ao diabo para alcançarem grandes realizações deste mundo. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, aqui, nós temos uma posição superior na família de Deus, com autoridade, e nós temos uma porção dobrada da herança paterna. E, em terceiro lugar, o direito à primogenitura assegura o sacerdócio da família. A Bíblia cita que Jesus, por causa de poucos milagres em Nazaré, e pessoas da própria família que não deram honra, diz que o sacerdote não tem honra na sua própria casa, ou na sua própria cidade, ou no seu próprio bairro. E isso foi citado pela questão dos acontecimentos. Mas tem um discípulo e apóstolo, onde o conceito foi adquirido depois da morte de Jesus, que é Tiago, meio-irmão de Jesus. Então, pode até ser que naquele momento, devido a tantas coisas que falavam,
ele realmente não alcançou a resposta, a honra da própria família. Mas o próprio Tiago, meio-irmão, vem a ser um grande discípulo. E a epístola de Tiago, ela é extraordinária. Tem, se eu não me engano, 5 capítulos apenas. Mas é quase uma epístola pastoral. Então, ele alcançou a honra, com certeza. E na sua própria casa, ora, se nós somos irmãos dele, e eu coloco honra, coloco ele em evidência na minha casa, a passagem de que ele não tem honra na sua própria casa, hoje é falsa para mim, porque ele tem honra na minha casa, aleluia. Ele tem honra pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha cunhada. Então, eu preciso, às vezes, discernir o acontecimento na circunstância da época. A palavra nos fala de cobertura espiritual, pois somos considerados sacerdotes do nosso lar. Eu posso me preparar para uma batalha espiritual e expulsar demônios, talvez por causa de pesadelos, de circunstâncias, e eu assumo essa condição sacerdotal. Mas eu posso simplesmente hoje, na graça, que é o que eu vivo na minha casa, ao invés de batalhar, eu clamo por Jesus, porque ele está à porta para entrar na minha casa. Eu ouço a voz, eu abro a porta e digo, Jesus, entra na minha casa. Só dele entrar na minha casa, e principalmente com a ceia do Senhor, aonde Jesus entra, demônios não podem participar. Luz e trevas não combinam. E você não tem luz mais forte que a luz de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele disse, haja luz e houve luz no planeta. Olha só a dimensão, a amplitude disso tudo. Então, eu tenho mais um direito, mais uma bênção. Há uma promessa de uma geração abençoada, que nós somos geração eleita. Isso está em Gênesis 22, 18. Aleluia. A promessa de uma geração abençoada. O que é uma geração abençoada? Oh, aleluia. Enquanto chega o texto, o Espírito Santo está me fazendo aqui buscar uma palavra na Bíblia, em Isaías. Aleluia. 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 Depois você coloca Isaías 61, por favor. Agora é Gênesis 22, 18. Promessa de uma geração abençoada. Agora é Gênesis 22, 18. E por meio dela, da semente, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Em outra tradução diz assim, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Diferente de me obedeceu, é obedecer à voz do Senhor. Isaías 61. Então, a palavra nos fala que nossa linhagem, a nossa descendência, será uma geração abençoada para grandes conquistas. Eu quero que nós entremos no versículo, aleluia, 4. Do 4 em diante. Olha só, esses cheios do Espírito Santo reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Problemas hereditários na família. O bisavô teve, o tataravô teve, o avô teve, o filho tem, o neto tem. Aleluia. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês
serão chamados sacerdotes do Senhor. Está endossando o que nós falamos. Ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Está aqui, geração abençoada para grandes conquistas. Aleluia. E do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, ou dupla honra, e em vez da humilhação, se regozijará em sua herança, direito de primogenitura, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aleluia, aleluia. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei. Aleluia. E com eles farei eterna aliança. Seus descendentes, posteridade, serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, o filho do filho do filho, até a 4ª geração. Todos os que virem a sua descendência reconhecerão como um povo abençoado pelo Senhor. Até aqui. Isaías 61, ele traduz a bênção da primogenitura. Eu coloquei aqui 4. Uma posição superior na família de Deus, a porção dobrada da herança paterna do Deus Pai em Cristo Jesus, o sacerdócio na família, a autoridade sacerdotal e a promessa de uma geração abençoada, próspera para grandes conquistas. Guarda isso no seu coração. Em Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Nós somos herdeiros em Cristo e co-herdeiros das promessas de Abraão, porque Jesus é judeu. Então, eu tenho as bênçãos do Velho Testamento e tenho as bênçãos do Novo Testamento. Eu tenho a posse da terra prometida, bênçãos materiais do Velho Testamento, e eu tenho bênçãos espirituais no Novo Testamento. Olha que fantástico isso. Isso é fantástico. Então, nós precisamos entender a diferença de preço e valor. Eu tenho uma frase de Charles Chaplin, que ele disse assim: não se mede o valor de um homem pelas roupas e pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Então, muitas vezes, vivemos de aparência. E, na realidade, como diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Nós precisamos ver os nossos conceitos de preço e de valor. Mateus 13, 44 a 46. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pagamos um preço na área comercial, financeira, para montar uma sociedade. E realizamos aquela parceria. E, de repente, os valores foram mudados. Se pagou um preço para constituir um investimento, um preço. Mas, às vezes, ao longo do desempenho daquela empresa, valores foram mudados. Você vê que na constituição de uma empresa tem missão, visão e valores. A missão, aquilo que constitui a realização, a visão, aonde vai chegar, e os princípios e valores para que isso aconteça de uma forma forte.
Então, está escrito aqui em Mateus 33, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa parábola com relação ao reino dos céus, para que eu possa fazer parte deste reino, desta família, segundo Jesus, não importa o preço que eu pague, é muito mais valioso eu adentrar no reino do que ficar de fora. Aleluia. E para encerrar, eu vou trazer para vocês algo que é o mais sublime de preço e valor, que foi a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Zacarias 11, 10 a 14. Zacarias é um profeta já do final do Novo Testamento, e ele traz algumas parábolas, da mesma forma que Jesus trabalhava. Em Zacarias 11, 10 a 14, vai ser citada a profecia de Jesus, e eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Diz assim, versículo 11, 10. Eu peguei a vara chamada favor. Na tradução que eu escolhi, é graça. E a quebrei. Até porque graça é favor imerecido. Cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Avaliaram quem? O Senhor. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso quebrei minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então, até aqui, até o versículo 14. Eu vou destacar a palavra graça, a palavra união e as 30 moedas de prata, que como um preço que ele foi avaliado, né? Ele chama de magnífico preço em que fui avaliado. Então, Jesus, aqui está, o Senhor me disse, foi avaliado por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço, na lei, pago por um bom escravo. Um bom escravo valia 30 moedas de prata. Nos dias de hoje, tendo em vista não o valor da moeda, mas o que foi comprado com essas 30 moedas, e nós vamos citar isso na sequência, foi comprado um terreno para ser cemitério de forasteiros. Estima-se que a área desse terreno hoje valeria 50 mil reais. Então, o valor de um carro seminovo, um carro bom, 50 mil reais. Foi o preço que Jesus foi vendido. Então, essas parábolas que foram citadas em Zacarias vão trazer a parábola do bom pastor e do pastor insensato. Eu fiz um resumo, trouxe só um trecho para a gente ser mais breve na explanação e no raciocínio. Aqui revela o desejo de Deus para o homem, o desastroso resultado do desejo humano, porque
diz a palavra que eles não quiseram. Pelo contrário, venderam o Messias. Enquanto o bom pastor deseja apacentar as suas ovelhas mediante os atributos da graça e da união, o insensato abandona o rebanho e não se compadece das ovelhas destinadas para a matança sob a lei. As ovelhas de Judá e Israel receberam através do profeta Zacarias a profecia messiânica que indica Jesus como Messias, como bom pastor, e que ele seria, pelo próprio povo, rejeitado. Agora eu quero fazer uma ligação dessa palavra do Antigo Testamento, da profecia de Zacarias, com a vida de Jesus e o que ele proporcionou para nós. O profeta, então, quebra a primeira vara, a graça, símbolo da aliança que Deus fizera com todos os povos. A segunda vara, a união, é quebrada. E a irmandade é rompida entre Judá e Israel. Não reconheceram o bom pastor. A graça de Jesus foi a nós outorgada, sancionada, entregue, não por moedas de prata, mas pelo magnífico preço do seu sangue vertido na cruz. Foi por meio deste pagamento, aleluia, que nós fomos alcançados pela graça, pelo favor imerecido de um Deus que nos ama e deseja nos unir em laços de fraternidade, de família, união, em seu amor, amor ágape. A segunda vara, chamada união, só cumpre o seu propósito quando aceitamos a graça e vivemos por meio dela. Quando compreendemos e vivemos firmados da promessa, a minha graça te basta, passamos a olhar nossos semelhantes com a visão do coração de Deus, unidos em amor. Aleluia. Quando ouvimos a voz do bom pastor, ele nos chama pelo nome, para uma vida com abundância. Nós somos aqueles que estávamos destinados para a matança, sob a lei do mundo. Mas o bom pastor deu a sua própria vida por nós. Se nós estamos com os ouvidos atentos ao que ele está falando, para atender o seu chamado e aceitar o convite para a salvação de graça. Aleluia. Em Mateus 27, 3 a 10, essa profecia se cumpre, mas nós não vamos buscar esse texto agora. Eu quero trazer 2 versículos para fundamentar essa explanação e depois eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo venha revelar, nos dar o dom do discernimento daquilo que está fora do preço, está sem valores na nossa vida. 2 Coríntios 12, de 9 a 10, e o Salmo 133, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Nós vamos falar da profecia de Zacarias sobre a graça e a união. Lembre que o Senhor, naquele momento, quebra a vara, simbolizando um cajado que abençoa. Ele quebrou a vara chamada graça e a vara chamada união. O Senhor diz para Paulo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava reclamando de um problema que ele estava passando. E Jesus responde isso para ele. E, o que está entre aspas. E aí a voz de Paulo. Portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. A graça de Jesus nos fortalece. Salmo 133. Oh, aleluia. Aleluia, amados. Salmo 133 diz assim no versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos, e aqui não são só irmãos da fé, mas é a família, são os irmãos, os cunhados, os tios, os sobrinhos, os pais, os avós, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas da escola. Como é bom e agradável quando as pessoas vivam em comunhão, convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Cabeça de Arão era derramado um óleo sacerdotal, que desce pela barba, a barba de Arão, o sacerdote, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon. O que é o orvalho? O orvalho é a umidade que o Senhor derrama de madrugada para refrigerar as plantas, a terra, na face da terra. Quando desce sobre os montes de Sião, então o orvalho, ele umedece os montes de Sião e ele passa a ser frutífero. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aonde? Na união dos irmãos, ele concede a bênção da vida para sempre. Eu quero falar com vocês. Vou citar mais um exemplo da Bíblia, José do Egito, para falar bem de família. José do Egito não é o menor. O menor, se eu não me engano, é Benjamim. Mas José era filho da amada, porque Israel teve 4 mulheres. E a que ele amava era Raquel. E José, ele é filho de Raquel. Ele é o primogênito de Raquel. Mas havia o primogênito que era Rúben. E já foi citado aqui a bênção da primogenitura de Rúben. E José, por isso ele era o queridinho do pai. Ele era o queridinho. Diz a Bíblia que para José, Jacó fez uma túnica de mangas compridas e colorido, que é motivo de estudo sobre essa túnica. Que os irmãos tinham inveja da túnica que o pai fez para ele. E ele era o queridinho em todos os sentidos, e os irmãos mais velhos já trabalhavam. E José teve sonhos de Deus. E completamente ingênuo, ele conta esses sonhos na própria família. E o sonho representava que os pais e os irmãos iam se curvar para ele um dia. E os irmãos ficaram doidos com relação a esse sonho. E a inveja era tanta, e o medo de que esse sonho fosse acontecer, numa ocasião que
José vai servir os irmãos, talvez com marmitex, alguma coisa. Os irmãos batem nele, surram ele, jogam ele numa cova, numa cisterna para morrer, ao ponto de pensar em sacrificar um animal no caminho e manchar as vestes de sangue, para falar do pai, olha, houve uma briga e nós não conseguimos salvar José. Então, para o pai, José morreu. Mas os irmãos, na hora de ir embora, sentem remorso e retiram José da cisterna e vendem para alguns estrangeiros. Vendem o irmão como um escravo. Talvez rasgam as roupas dele para simbolizar que era um escravo, sujam. E José vai como ovelha muda ao matadouro. José, Josué, Jesus, descende da mesma raiz de nome Yeshua. E ele vai como ovelha muda ao matadouro. Ele não reclama, ele não briga, ele não xinga. Ele olha para trás e vê os irmãos dando risada e com dinheiro, porque ele foi vendido. Jesus foi vendido pelo próprio discípulo, da família, irmão em Cristo. E a história de José, ela é longa. Ele tem 17 anos quando ele é vendido. E passam 13 anos de escravidão. Depois, ele é vendido para Potifar. E Potifar se alegra com José, porque a bênção está sobre José, e a casa de Potifar prospera. E talvez José fosse um homem bonito. E aí a esposa de Potifar começa a dar em cima de José. José é o administrador da casa, ele tem carta branca. Potifar confia nele. E como ele tem princípios, e um deles é não se casar com mulheres estrangeiras, e principalmente uma mulher que era casada, ele não aceita as investidas da mulher de Potifar, e ela prepara uma cilada, como se ele tivesse assediado. E ele vai preso. E ele é preso numa masmorra. E fica ali por mais ou menos 2 anos. Isso se passam 13 anos. Em nenhum momento da história se fala que a alma de José está ferida, que ele tem raiva dos seus irmãos, que ele tem raiva da mulher de Potifar. Mas José, ele é um homem ungido, com o dom de revelação de sonhos, interpretação de sonhos. E na prisão, 2 pessoas, um copeiro e um padeiro, que foram presos, têm sonhos. E contam para ele, ele revela. E fala, infelizmente, vejo nesse sonho que você vai morrer, e o cara morre. E no outro, olha, eu vejo aqui, você será restituído ao seu posto, e quando você for restituído, lembra de mim, hein? E aí a profecia acontece, essa pessoa retorna aos seus afazeres com Faraó, ou melhor, com Potifar, e ali, com Faraó, e ali Potifar já estava na prisão do Egito, e ali Faraó tem pesadelos. E o copeiro, que tinha saído da prisão e conhecia José, ele vê Faraó reclamar, e vai falar com os seus mentores, com os seus magos, e vai comentar, eu tive um pesadelo, não consigo dormir, acontece isso. E 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e essa história é famosa. E aí, ninguém ajuda, e o copeiro fala, seu Faraó, se eu puder me permitir, meu senhor, tem um homem lá que isso, e conta e relata. E Faraó já não tem mais o que fazer, e manda chamar José. Só que para se apresentar no palácio, para servir
a Faraó, havia necessidade de uma pessoa estar muito bem vestida, muito bem limpa, corte de cabelo, unhas, barba, enfim, roupas especiais, mesmo sendo escravos. E quando vão chamar José, ele com certeza está barbudo, ele está cabeludo, ele faz a barba, corta o cabelo, dá um banho nele, tira aquela roupa de escravo e coloca uma roupinha talvez de seda, uma roupinha nova. E ele sai da prisão já com uma promessa de Deus. A primeira coisa que acontece, a aparência dele muda. O preço dele começa a mudar. Mas os valores dele não mudaram. Temia Deus, respeitava os mandamentos, respeitava as autoridades, respeitou a decisão dos irmãos. Ele era o mais novo. Os irmãos eram mais velhos, eram autoridades na vida dele. E quando ele entra no palácio, Faraó conta, José discerne, interpreta, explica, e Faraó diz: a quem eu posso entregar a administração, o governo da minha terra, a não ser para você, aonde eu vejo o Espírito de Deus. Aleluia. Honra, lembra? Direito de primogenitura. Ele era primogênito com relação a Raquel, a mulher amada, por quem Jacó se apaixonou. E ali ele começa a receber o direito de primogenitura. Presta atenção. Sua mãe, Raquel, era estéril. Sua avó, Rebeca, era estéril. Sua bisavó, Sara, era estéril. Faraó diz para José: a partir de hoje, abaixo de mim, você é o que manda no Egito. Ele tinha 30 anos. A mesma idade quando Jesus começou a reinar seu sacerdócio, depois de ser batizado. Ele recebe roupas de linho fino, anel de sinete, anel de autoridade, colar de ouro, aleluia, aleluia. Um carro para ele se locomover no Egito. O segundo carro de Faraó foi dado para José. Faraó pensa que não é bom que um homem esteja só. E ele determina uma esposa para José. E não tinha como ele rejeitar e nem falar de lei. E é colocado para ele uma egípcia. E dessa mulher, nascem 2 filhos, Efraim e Manassés, que nós liberamos a unção de cura, a unção de Efraim e Manassés, acho que há 1 semana ou 2 atrás. E ele tem a porção dobrada. A mãe, a avó, a bisavó eram estéreis. Mas a maldição hereditária não veio sobre a esposa dele. E os 2 filhos de José vão fazer parte das tribos de Israel. Olha só a quantidade de bênção que o direito de primogenitura concedeu. Ele recebeu uma posição superior no Egito. Ele recebeu a porção dobrada. Teve 2 filhos homens. A maior bênção para um pai, um judeu, era ter um filho homem. Ele teve 2. O sacerdócio da família, porque ele era consultado como um sacerdote de Deus, aquele que tinha o Espírito de Deus. E a promessa de uma geração abençoada.
Porque lá na frente, a família de Jacó vai passar fome e eles vão até o Egito pedir alimento. Porque uma das visões de José é que haveria um tempo de escassez, então eles deveriam armazenar 20% da colheita por 7 anos. E quando viesse a fome, eles teriam alimento para vender e ficariam ainda mais ricos. E quando eles vão procurar, José os reconhece, mas eles não reconhecem José, era outra aparência. Cabeça raspada, barba feita, outro tipo de roupas. E ali existe a oportunidade de reconciliação, porque José já havia perdoado os irmãos, aleluia. Preço e valores. Eu quero orar para que essa palavra, ela não apenas penetre o coração, mas venha com uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é a palavra falada. Não é uma leitura da Bíblia, mas uma palavra que ela entra nos nossos ouvidos e penetra em nosso coração. E ela é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes para separar alma e espírito e discernir os propósitos do coração. Hebreus 4:12, aleluia. E aí, com essa capacidade, com esta unção, eu venho a rever tudo que eu almejo conquistar com preço e que talvez não tenha valor nenhum para a minha vida. Muito pelo contrário, vai me desvalorizar. Nós estamos lendo o livro de Provérbios. E há 1 ou 2 capítulos que fala com relação ao adultério, a questão da mulher adúltera, como esse espírito trabalha para laçar, para abordar, para amarrar uma pessoa e destruir a família. E talvez eu paguei um alto preço por alguma situação, por alguma pessoa, e o valor não foi dado. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O valor de Deus, o valor que eu tenho e o valor que eu dou aos outros. Todas as pessoas têm virtudes e defeitos. E o mal da humanidade, do mundo, é ressaltar o defeito das pessoas e nunca as virtudes. E todas as pessoas têm virtudes. E todos nós temos defeitos. Todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Todas as manhãs, o Senhor vai lá no computador do reino dos céus e deleta os nossos pecados do dia anterior, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Aleluia. Qual é o valor da família? Qual é o valor que você dá ao trabalho, ao patrimônio, o carro, um item na sua casa, um objeto de muito apreço? Nós falamos, às vezes, e as pessoas colocam assim, não, está pedindo esse preço porque tem um valor sentimental. Só que o valor sentimental, ele não pode ser precificado. Não pode. Não, eu vou vender esse livro que eu ganhei do meu pai. Esse livro é uma edição de 40 anos atrás, que se eu conseguir vender para um sebo, já está de bom tamanho. Eu não consigo colocar
A não ser que seja uma pessoa da própria família que fala, eu tinha muito apreço pelo seu pai, eu vou comprar esse livro porque eu quero colocar ele na minha biblioteca. Amém. Mas percebe a diferença? Então eu vou orar e na sequência nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus que está aqui, sinto a tua presença. Eu quero te pedir um favor. Tu conheces todas as pessoas que estão aqui, aqueles que entraram e saíram, tu conheces. E ouviram a palavra. Venha a trabalhar com elas o pós-reunião, o pós-culto. Assim como você me acordou de madrugada 2 dias atrás e não deixava eu dormir por causa deste tema. E eu, na sequência, parei para estudar na madrugada mesmo. E eu te louvo por isso, pela insistência, porque eu mesmo estou reavaliando tudo na minha vida. Coisas, pessoas, circunstâncias que às vezes valorizamos demais e nem tem preço. Poderíamos comprar a nossa salvação? Creio que não. E ela já foi paga um alto preço. A morte e morte de cruz. Aleluia, aleluia. E nós só precisamos, pela fé, com a graça, confessar com a nossa boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que Deus enviou e ressuscitou depois de morto, e crer em nosso coração. Com isso, entramos na família de Deus, no reino dos céus. O que é que nós estamos valorizando demais? O jovem rico, religioso, disse para Jesus: mestre, eu conheço as escrituras, eu conheço as 613 leis, eu cumpro isso, eu dou o dízimo, e isso e aquilo, eu oferto, eu ajudo os pobres, e tal. O que me falta para alcançar o reino de Deus? Jesus disse: vende tudo o que você tem e me segue. E ele se entristeceu e foi embora, porque o coração dele estava na riqueza. E tudo que ele fazia, a motivação era a aparência. Qual é a nossa motivação em servir a família, a esposa, o marido, os filhos, os pais? Qual é a nossa motivação? Qual é essa nossa motivação em servir a Deus, entregar um dízimo, uma oferta? Qual é a nossa motivação? A nossa motivação é que paguem um bom preço pelo nosso produto, ou a nossa motivação é entregar um bom produto e, como resultado, eu recebo um bom preço? Parece a mesma coisa. Mas eu diria que o segredo de discernir preço e valor, a pergunta é: qual é a minha motivação em adquirir algo por um preço ou alcançar o valor que eu desejo? Qual é a motivação? É soberba, vaidade? Aleluia, aleluia.
Espírito Santo, que sonda os nossos corações, tenha a liberdade de agir, de elucidar, discernir, ensinar, mostrar, ilustrar a cada pessoa que esteve e está conectada. E aonde chegar o som da minha voz, com a mensagem gravada, que você tenha o mesmo êxito, Espírito Santo. E para nós, aqui na nossa casa, possamos também meditar para entender a diferença e colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Aleluia. Eu já te agradeço, Senhor, porque a partir de hoje, nossas vidas serão completamente transformadas, colocando preço e valor, cada um no seu devido lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e como foi mandado na mensagem, alguma coisa que represente o corpo de Cristo, um pedaço de pão, pão de forma, pão comum, pão italiano, uma bolacha, um biscoito, e o que representa é a nova aliança no sangue, seja um suco de uva, seja um copo com água, porque Jesus transformou a água em vinho. E aí nós vamos participar da ceia do Senhor, como fazemos todas as vezes. Aleluia. A ceia do Senhor é para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, morreu na cruz do Calvário, e lá na cruz ele pagou os nossos pecados, e por isso nós somos curados, libertos das dores, libertos dos pecados, libertos das injustiças. Aleluia. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E ele partiu, depois de consagrar, e entregou. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E eu pego o corpo de Cristo. E para aqueles que são novos no grupo, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha. Quando nós comemos o pão, que é o corpo, nós moemos em nossa boca e nós remetemos aquele momento da cruz do Calvário. O corpo dele foi moído e traspassado, e por causa disso nós fomos sarados, curados, libertos e salvos. Então participe com esse intuito, que ao mastigar o pão, ao destruir este elemento, que é o corpo de Cristo, você está sendo inserido, inserida na lista dos remanescentes da salvação. Aleluia. Comando. Aleluia. Aleluia. Senhor, ao participarmos do corpo da ceia, se há alguma dor, se há alguma doença, alguma enfermidade, maldição hereditária, todo tipo de dor, dor nas costas, na coluna, dor nas pernas, dor no rim, aleluia, aleluia, dor de cabeça, cefaleia, aleluia, enxaqueca, nódulos, aleluia, Covid-19, aleluia, sequelas da Covid, aleluia, bronquite, pneumonia, alergia, rinite alérgica, surdez, glaucoma, aleluia, problemas de gagueira, aleluia, 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 nariz entupido, carne esponjosa,
nódulo na garganta, aleluia, aleluia, trombose, aleluia, artérias com colesterol, triglicérides, aleluia, problemas de diabetes, aleluia, todo mal seja cancelado agora. Todas as pessoas participantes sejam libertas, aleluia, e toda espírito da enfermidade seja repreendido no nome de Jesus. Leva toda a sua bagagem e volta para os quintos dos infernos, aleluia, aleluia, aleluia. Depois de haver ceado, aleluia, ele pegou o cálice, aleluia, disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, é a aliança feita no sangue de Cristo, e nós vamos celebrar, aleluia, porque ele disse: quem não comer da minha carne, do meu corpo, e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E nós queremos vida e vida em abundância, corpo saudável, longevidade de vida, família bendita, robusta velhice, prosperidade, alegria, amor, aleluia. Vamos brindar essa nova aliança no sangue do Cordeiro e declarar que nós somos o povo mais feliz, mais próspero e mais abençoado da face da terra. Se tiver alguém com você, você brinda. Viva Jesus, aleluia. Viva Jesus. Levamos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas